Há partidas que são disputadas e há partidas que ficam gravadas para sempre na história das Copas do Mundo. E o que acabamos de viver entre México e África do Sul foi exatamente isso. Porque quando o árbitro apitou o início da partida, milhões de pessoas ao redor do planeta estavam de olho na primeira bola da Copa do Mundo de 2026. A cerimônia tinha terminado. As arquibancadas eram um verdadeiro espetáculo. A pressão era enorme e todos sabiam de uma coisa: o México não podia falhar, porque abrir uma Copa do Mundo diante da sua torcida não é um jogo normal. É uma responsabilidade gigantesca. E o mais incrível é que os primeiros minutos mostraram que os nervos estavam completamente à flor da pele. Mas espera, porque o que aconteceu durante a primeira meia hora surpreendeu absolutamente todo mundo. Porque houve um momento em que parecia que a África do Sul estava muito mais confortável em campo do que a própria seleção mexicana, e ninguém esperava por isso. O México começou tentando monopolizar a posse de bola, buscando longas sequências de passes, tentando dominar emocionalmente a partida. Mas a realidade foi diferente. A África do Sul entrou em campo com coragem, sem complexos, sem medo, pressionando alto, ganhando disputas, correndo atrás de cada bola como se fosse a última. E durante vários minutos conseguiu algo muito difícil: silenciar parcialmente o estádio. Porque o time africano começou a deixar uma impressão muito positiva. Cada recuperação gerava perigo, cada transição criava incerteza. E o México começava a cometer erros incomuns, passes imprecisos, domínios defeituosos, nervosismo, muito nervosismo. A pressão da estreia estava cobrando seu preço, e então veio a primeira grande chance. Uma jogada rápida, uma jogada rapidíssima da África do Sul, cruzamento para a área, finalização. E uma defesa espetacular evitou o primeiro gol da Copa. O estádio respirou aliviado. O México acabava de receber o primeiro aviso sério. Mas aquilo não foi nada comparado com o que aconteceria poucos minutos depois. Porque a partida estava prestes a explodir. A partir do minuto 20, o jogo começou a mudar. México entendeu que precisava acelerar, que mover a bola devagar estava favorecendo a África do Sul. E começaram a aparecer seus jogadores mais decisivos. As combinações entre as linhas, as inversões de jogo, as chegadas pelas laterais, tudo começou a funcionar melhor. A torcida também começou a empurrar, e então veio o primeiro rugido da noite. Um chute de longe, um rebote e uma chance claríssima que ficou a centímetros do gol. O estádio veio abaixo. A tensão era absoluta, porque todos sentiam que o primeiro gol estava perto, e quando parecia que o México estava dominando de vez, veio uma das jogadas mais polêmicas de toda a noite. Uma jogada que provocou protestos, repetições e uma enorme discussão entre torcedores e comentaristas. Cruzamento lateral, bola dividida, queda dentro da área. Todo o México pediu pênalti. Toda a África do Sul pediu para o jogo seguir. O árbitro ficou na dúvida. Ouviu o VAR. Esperou. O estádio inteiro prendeu a respiração. E finalmente decidiu não marcar nada. A tensão aumentou ainda mais, porque os mexicanos sentiam que tinham perdido uma oportunidade gigantesca. Mas o futebol tem algo maravilhoso. Quando uma decisão da arbitragem muda a história. Mas para Matotes, o destino preparava algo ainda maior. E foi exatamente isso que aconteceu, porque o primeiro gol da Copa do Mundo estava a segundos de acontecer. E ninguém estava preparado para a explosão que aconteceu. 30 e poucos minutos, recuperação no campo adversário, passe enfiado, desmarque perfeito, finalização espetacular, gol do México, gol da Copa do Mundo. Gol que ficará para sempre nos livros de história. O estádio literalmente tremeu, milhares e milhares de torcedores pulando ao mesmo tempo. Bandeiras, gritos, lágrimas, abraços, tudo misturado em uma imagem impressionante. O México saía na frente. E pela primeira vez parecia se libertar do peso psicológico que havia carregado durante todo o início. Mas o melhor ainda estava por vir. Porque a África do Sul não tinha intenção de se render. O que aconteceu antes do intervalo mudou completamente a partida. E pouquíssimos previram isso. Depois do gol mexicano, a África do Sul reagiu de maneira admirável. Muitos times teriam desmoronado. Eles não. Continuaram atacando. Continuaram acreditando. Continuaram pressionando. E foram recompensados. Uma jogada magnífica. Velocidade, precisão, finalização.
porque ninguém queria se tornar a primeira grande surpresa negativa da Copa do Mundo. Os minutos finais do primeiro tempo foram uma verdadeira batalha. Divididas, disputas, chances, tensão. E quando chegou o intervalo, ninguém sabia realmente quem sairia com a vitória. Mas o vestiário mexicano voltou com uma ideia completamente diferente. E isso mudou a partida. O segundo tempo começou com outro ritmo. Muito mais agressivo, muito mais vertical, muito mais intenso. O México entendeu que não podia especular, que precisava atacar, que precisava aproveitar o impulso da sua torcida e começou a encurralar a África do Sul. As chances começaram a se multiplicar. Os cruzamentos se acumulavam, os escanteios apareciam constantemente. E então chegou uma das grandes figuras da partida, o homem que mudou absolutamente tudo, um jogador que decidiu assumir a responsabilidade quando a bola mais queimava. E fez isso de maneira espetacular, porque sua jogada foi possivelmente a melhor ação individual de toda a partida. Recebeu perto da área, girou, deixou um adversário para trás, superou outro, entrou na zona de finalização e fez um chute impossível. Golaço, um verdadeiro golaço, daqueles que provavelmente veremos repetidos durante toda a Copa do Mundo. A torcida explodiu, os companheiros correram até ele, a emoção era imensa, o México voltava a ficar na frente e desta vez a sensação era diferente. Desta vez parecia que o time tinha encontrado confiança, tinha encontrado personalidade, tinha encontrado futebol, mas a Copa do Mundo nunca é fácil, nunca, porque a África do Sul teve uma chance incrível de empatar de novo e ficou a centímetros. Minutos, 60 e poucos, bola longa, desajuste defensivo, cara a cara, tudo parecia gol, tudo, mas veio uma intervenção espetacular. Uma defesa salvadora, possivelmente a defesa mais importante da partida, porque se aquela bola entrasse, a história poderia ter sido completamente diferente. O México sobreviveu e a partir daí começou a controlar melhor o tempo, a esfriar o jogo, a desgastar a África do Sul, a jogar com inteligência. E pouco a pouco o desfecho foi se aproximando, embora antes tenha acontecido algo que gerou enorme preocupação. Um dos jogadores mais importantes do México caiu no gramado, segurou a perna e pediu atendimento. O estádio inteiro ficou em silêncio, porque uma lesão no primeiro jogo da Copa do Mundo pode ser devastadora. Felizmente ele conseguiu continuar, mas durante vários minutos o susto foi enorme. E enquanto todos ainda estavam atentos a essa situação, o México preparava o golpe final. Loucura total. A comemoração refletia perfeitamente o que aquele gol significava. O México via a vitória muito perto, perto demais para deixá-la escapar, e a África do Sul começou a sentir o desgaste físico. As pernas pesavam, os espaços apareciam, a energia diminuía. Enquanto isso, os torcedores mexicanos começavam a aproveitar, a cantar, a celebrar, a acreditar, porque o sonho da Copa do Mundo começava exatamente como eles tinham imaginado.